Chuva dourada que cai sem parar. Foi. Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas 2 semanas. E hoje aqui comigo temos a estreia de Alana de Oliveira. Por favor, Alana, apresente-se para os nossos 10 ouvintes. Olá, eu sou a Alana, participo do Não Pode Tocar junto com o Rodrigo, fazendo uma estreia aqui hoje, né? Nepotismo aqui no Midcast, hein? Bom, eu acho que é isso, né? Tem muito o que falar, mas não. Beleza, você vai ter bastante coisa para falar ao longo desse episódio, que não falta pauta aqui hoje, hein? Então vamos lá, seguindo aqui, a Alana já deu spoiler, temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? E aí, galera? Tudo bem? Diferente da Alana, eu não me incomodo de fazer jabá. A gente é lá do Não Pode Tocar, um podcast sobre história da arte, cultura e temas afins. Procura a gente lá no Twitter, no @Não Pode Tocar. E hoje eu tô aqui trabalhado naquela tática malandra do globalismo marxista, pronto para trazer todas as criancinhas para se tornarem ideologia de gênero. Beijo, Pablo! E completando o nosso quarteto de hoje, temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? E aí, galera? Só queria dizer que, segundo o presidente da República, o Diário Oficial é fake news. Vamos abordar isso ao longo do episódio. Eu queria saber de vocês o seguinte, cara. Por onde que nós vamos começar a organizar essa bagunça que tem sido aí o noticiário político desde o nosso último episódio, né, que a gente lançou no dia 1º de março. Lá se vão 2 semanas, a gente está gravando aqui no dia 15. Tem uma sugestão, né? É tanto fato que ocorre, né, nesse governo, aqui na nossa política nacional, que um pouco inspirado ali na dinâmica do Foro de Teresina, eu queria propor que a gente dividisse o Midcast em 3 blocos temáticos, onde a gente em cada bloco vai abordar diversos tópicos aqui para os nossos 10 ouvintes. Então a minha sugestão é a seguinte: o primeiro bloco a gente vai debater polêmicas, piadas e tretas, que é o que não falta nesse governo, né? Depois a gente parte pro bloco Pega Fogo Cabaré. E aí, por último, a gente encerra com o bloco a parte que todo mundo acha chato. E aí a gente pode dividir dessa forma, acho que também fica um pouco claro para os ouvintes como é que vai ser o andamento aqui do bate-papo. O que vocês acham? Cara, eu acabei de conseguir imaginar essa cena, assim, do próprio cabaré pegando fogo com uma turminha que tá lá mais interessada em fofocar, e tem uma turma aqui que ela tá interessada em apagar um pouco as chamas, mas ela não se envolve muito com o pessoal que já tá lá loucão. Deu pra formar muito bem o quadro na minha mente, assim. Só tem que tomar cuidado pro último bloco não ficar assim como as 5 horas, porque tá tudo chato, velho, nessa bloco. Exatamente, o último bloco é a parte que todo mundo acha chato, que é a parte séria, né? A parte que a gente vai realmente falar dos assuntos que interessam e das coisas pró-positivas, é assim que se fala, né? Esse termo bonito que os especialistas gostam de falar, né? Pô, o governo está com uma agenda pró-positiva, não é assim que eles falam? Se me permite o trocadilho infame, a gente tá com uma agenda muito pró-negativa. Por isso que fica ainda mais chato de tratar. Na vibe da lei anticrime, né? A pauta pró-negativa. Mas, ouvinte, não desliguem quando chegar Nossa, não desliguem, ficou tipo rádio, né? Não deem pause e stop no player aí quando a gente chegar no último bloco, porque são assuntos interessantes também. E eu acho que pra começar... jogar o celular na parede de raiva também é importante. Não, porque aí, senão eles não vão poder ouvir o próximo episódio. Melhor manter o celular na mão. Segura a raiva aí que a gente tá junto com você. Então vamos lá, vamos começar o primeiro bloco, que é polêmicas, piadas e tretas. E para começar com o pé direito esse bloco, eu queria perguntar para vocês, afinal, o que é Golden Shower? Cara, se falar que a minha primeira surpresa com o Golden Shower foi descobrir que a maioria das pessoas não conhecia Golden Shower. Pra mim, a verdadeira pergunta é, com quantos anos você descobriu o que era Golden Shower? Não, mas peraí, isso aí não é uma coisa que o Fantástico já fez uma reportagem explicando o que é, então não tem como as pessoas saberem. Rapaz, eu não Sabe duvido, quando não. eu descobri? Quando a Bruna Surfistinha lançou o livro O Doce Veneno do Escorpião,
que tinha umas páginas pretas que ficavam grudadas na livraria, mas menino é o cão. Aí eu saía do inglês com uma molecada lá, todo mundo, sei lá, 13, 14 anos, aí ia pra livraria ficar lendo os livros lá. E alguém descobriu esse, aí a galera já abriu o lacre lá, Polícia Federal, não fui eu. E lá nas páginas proibidas a gente descobriu o que era essas paradas aí. Que beleza, hein? Eu nunca achei que a gente fosse citar Bruna Surfichinha em um episódio de política aqui do Midcast. Muito obrigado, senhor Jair Messias Bolsonaro, por esse momento. Eu tô até anotando aqui já a referência. Surfistinha, vírgula, Bruna, ponto. Aqui tem bibliografia. Bom, mas não poderia a gente não poderia começar diferente o episódio falando sobre a maior polêmica aí do nosso presidente, do nosso capitão, como diria lá o pessoal do boletim do globalismo brasileiro. Como é que vocês encararam durante o carnaval, cara, essa tuitada? Eu tô tentando achar termos aqui há 2 semanas de como classificar isso. Cara, eu ri muito. Eu acho que eu só ri demais, assim. Eu não sei nem o que dizer. Assim, é um negócio tão surreal que eu só, realmente, eu ri demais, assim. E fiquei, caralho, Brasil 2019, assim. A gente acabou de começar o ano, sabe? Cara, quando eu vi aquele tweet dele, a única coisa que eu lembrei foi daquele meme, que é um motorista de ônibus que ele tá olhando pra trás, assim, com aquela cara de bunda. Aí o meme, assim, a que ponto chegamos? Vocês já viram esse meme? Sim. Cara, na hora eu lembrei disso. De ônibus lá em cima de uma marquise o vídeo. Isso, é. Isso é, cara, outra coisa também, esse é aquele momento que é tipo assim, não tem quando a pessoa te pergunta aonde você estava no 11 de setembro quando os aviões bateram nas torres, né? É tipo um evento nesse nível pra mim, assim, na política brasileira, né? Aonde vocês estavam quando o presidente tuitou o Golden Shower no carnaval? Porra, cara, você acabou de comparar um dos maiores atentados terroristas da história com um dedo no cu em cima de uma máquina de táxi. Parabéns. Cara, eu vou te dizer que eu tentei me surpreender na hora, mas eu não me surpreendi, eu não consegui me surpreender. Acho que a minha primeira reação foi me irritar com a crítica aos costumes mesmo, antes de eu compreender o que estava acontecendo. Era encarar o Mr. Catra ali e gritar, deixa as pessoas. Era essa a primeira reação. A segunda foi pensar, cara, isso dá impeachment. Isso descaradamente dá impeachment. A terceira foi, bicho, por que ninguém da oposição tem embaixo do braço um pedido de impeachment por quebra de decoro? Porque também é previsível que o Jair Bolsonaro iria cair numa dessas e quebrar o decoro como presidente. Era para alguém estar com esse pedido de impeachment já embaixo do braço, como a oposição fazia quando o PT estava no poder. Qualquer riscadinha de faca que desse ali, qualquer pisadinha fora, já teria um pedido de impeachment pronto. Mesmo que ele não vá ser aceito, você começar a fazer essas pressões, você mostrar que tem uma esquerda muito mais ativa do que vestir um macacãozinho lá, uma roupinha de laranja e ficar distribuindo laranja para repórter, você trazer aquilo ali para a banca, colocar o documento na mesa e falar, olha só, você pode sim ser impeachmentado por quebra de decoro. Se vão aceitar ou não, é outra história. Mas da próxima vez que isso acontecer, vai ter outro pedido aqui. A gente vai tentar, até a hora que você vai cair. E aí? Qual vai ser a resposta? Não teve esse pedido. Assim como o próprio PT fazia na época do FHC também, né? Mas eu vejo a oposição em frangalhos, e nem pra isso os caras fazem pressão, né? Não que eu queira que, porra, já derrube o governo, porque eu acho que apesar do, vamos dizer assim, do trapalhão que é o Bolsonaro e toda a galera que tá em volta dele, a gente já viu na queda da Dilma para entrar o Temer, o problema que foi, né? Aí cai o Bolsonaro para entrar sei lá quem, a gente precisa ter pelo menos um tempo de estabilidade, desde óbvio que o cara não cague tudo, né? Sei lá, tô divagando aqui. De tudo. Mas, Rodrigo, a tua fala mesmo traz um elemento que explica, tipo, tu falou que era para ter esse pedido pronto para mostrar que existe uma oposição, mas aí que tá. A oposição ela tá conseguindo a façanha, assim, nababesca, hercúlea de conseguir ser mais bagunçada do que o governo. Exato. Porque a oposição não faz uma atitude concreta com relação a nada. Aquela da laranja foi ridícula, cara. As derrotas que o governo tá sofrendo no Congresso é só o Rodrigo Maia falando, olha, presta atenção que senão não vai aprovar nada. Verdade. Não é a oposição que tá conseguindo ganhar.
né, é a própria base, entre muitas aspas, do governo que está impondo suas derrotas ao governo para mostrar, é uma tendência aí que o negócio aqui não está do jeito que tu pensa, não. Então não tem oposição. A oposição não conseguiu fazer uma fala digna de entrar nos jornais até agora, né, sobre de parlamentares que estão atuando agora e face ao governo. Não, acho que sobre isso, assim, acho que primeiro que a gente valorizou muito a discussão da cena, e acho que a gente caiu também, mesmo fora da oposição real, oposição prática, que está nos nossos representantes, a gente mesmo como militante caiu muito numa discussão vazia aos poucos, e não valorizou o que aquilo representava, assim, sabe? E o que isso representa, fora um possível pedido de impeachment, é como que a crítica aos costumes ela vai se tornar cada vez mais presente, ela está forte, assim, e com uma confiança enorme, sabe? O Carluxo ter a loucura de tuitar isso e a discussão para muita gente ir para o lado de que, olha, realmente aquilo ali é uma cena horrível, a gente deveria se prevenir desse tipo de desenvolvimento na sociedade que está se deturpando e blá blá blá, isso aí continuou. Como o fato ele não se transformou em algo maior, ele não teve uma resposta prática, o resultado disso pra gente é que a comunidade LGBT se vê atacada, a comunidade trans se vê atacada, o resultado ele foi extremamente negativo. Lá fora, para mim é outro caso, que um outro reflexo disso é que o Brasil começa a ser totalmente descreditado no exterior. Se já não estava numa posição boa desde o último discurso na Organização do Comércio, não foi na Organização do Comércio, não lembro onde ele fez o discurso. Lá em Davos, né? Foi, no Fórum Econômico Mundial. Se naquele discurso já estava bem desacreditado, agora a coisa ela caiu no nível do patético, assim, sabe? Isso aí eu não sei se tem como consertar. Eu não sei se a partir desse ponto tem como consertar a imagem das instituições brasileiras do nosso representante lá fora. De certa maneira isso é um ganho para a oposição, mas não foi algo feito pela própria oposição. Pra mim... O Jair pegou a cartilha do Trump e ele conseguiu levar a lugares que nem o Trump foi ainda, né? Nem o Trump teve coragem, né, uma imbecilidade tão aberta, tão declarada quanto essa. Desculpa. Lembrando que o Trump já teve depoimento de prostitutas que ele pagou pra mijar nele também, né? Então o Trump ele tem um gosto particular por chuva dourada. Essa era um ponto... o trunfo da Rússia. Era um ponto que eu ia falar que, sim, descobriram depois lá do Golden Shower e tal, que o Trump não segue o Bolsonaro nas redes e o Bolsonaro segue o Trump, né? Não é mútuo o sentimento. Eita. E aí eu fiquei triste que o Trump não pôde ver essa cena, né? Já que ele não segue o Bolsonaro. Aí perdeu essa chance de ver uma cena que dizem por aí que ele curte, né? O Trump visse essa cena, ele ia ficar assim, me calateia. Mas assim, eu acho o seguinte, que essa cena, pra mim, é criminosa, o que os caras fizeram, pra mim em público é inadmissível. Se eles quisessem fazer lá onde eles quisessem, beleza, mas onde foi feito eu achei que foi desnecessário. Mas mais desnecessário ainda o nosso presidente tuitar uma porcaria dessa, sabendo que ele tem 3 milhões de seguidores e, porra, tem gente de tudo que é tipo, inclusive criança seguindo ele, né, cara? É um total absurdo que o cara fez. Pois é, cara, pra mim um total absurdo. Que aí é que eu queria puxar outro ponto. Vocês acreditam na teoria de que essa tuitada foi em resposta às manifestações que estavam ocorrendo no carnaval, do pessoal mandando o Bolsonaro tomar caju em tudo que é bloco? Eu acho que sim. Eu acho que isso vem realmente como uma reação de tentar desmoralizar mesmo, né? O fato, lógico, é um ato, né? Um ato obsceno, feito em público, mas assim, também é aquela coisa, esse controle dessa moral, isso vem muito na direita, mas quando aconteceu esse caso, a gente viu isso muito forte na esquerda também. Como uma criminalização de práticas, ou de práticas homossexuais mesmo, assim, acaba sendo, sabe? Uma coisa muito moralista, uma visão muito moralista, assim, que a esquerda devia ser um contraponto da direita nesse sentido, só que a esquerda também vem com essa visão moralista muito forte. E que, assim, claro, é uma cena, como eu falei, uma cena sexo em público, um lugar aberto que pode ter crianças e isso é ilegal, ok, mas assim, né, putaria no carnaval, gente, é o que mais tem, né? Carnaval e putaria é sinônimo, assim.
Então, eu acho que tem que ter um cuidado mesmo, que a esquerda, eu vejo... Enfim, a esquerda tá meio uma bagunça, né? A gente tá comentando isso aqui. Mas de ver isso também, assim, de não cooptar essas pautas moralistas, de não trazer isso para a esquerda também. Tem que saber entrar nesse contraponto, assim, com a direita. Uma outra parada que eu acho que é importante comentar, que teve aquela entrevista da Joyce Hasselman, não lembro pra quem foi agora, que ela tava comentando que nesse meandro do carnaval aí que o Bolsonaro fez não só esse tweet do Golden Shower, mas ele fez uma série de outros tweets muito complicados. Ele ganhou muitos seguidores, ele ganhou a questão assim de, acho que 100 mil, 200 mil seguidores, uma coisa assim, não lembro se esse é o número agora mesmo. Eu escutei no Foro de Teresina que foram 300 mil seguidores em todas as redes sociais. Pois é, aí você vê que ele tá literalmente cagando pro país, pra presidência, né? Ele tá em campanha. Sim. Então, aquilo ali foi uma ação, a Joyce Hasselman falou que ele era muito inteligente, né? De certa forma, pro objetivo dele foi inteligente. Ele conseguiu gerar repercussão, conseguiu pautar a mídia e com isso abafar alguma outra coisa, né? A gente tem que sempre prestar atenção, não na notícia que é dada, né, nesse tipo de estratégia que ele usa, que é o mesmo que o Trump usa, que é o fire hose, né? Tem que prestar atenção na notícia que é dada e sim na notícia que não é dada, porque toda vez que sai um escândalo desse, ele tá encobrindo alguma coisa. Só uma correção, ele não tá cagando pro país não, porque se ele estivesse cagando, seria chuva marrom. Não tem esse pequeno detalhe. Perdão. Está urinando para o país. E o que vocês falaram, vocês têm total razão, que tipo, ele vai sequestrando a narrativa com isso e vai ditando o que a gente tá debatendo. Tipo, a gente tá aqui falando de Golden Shower em vez de estar debatendo o que está sendo discutido lá no Congresso ou no Senado, pautas importantes, tá debatendo essa idiotice que foi feita. E aí eu já queria puxar o próximo tópico, que na verdade são dois tópicos, que foi o ataque à jornalista do Estadão que ele fez, né, a Constanza, e depois ele chamando a UOL de fake news por conta da questão do Diário Oficial. Queria a opinião de vocês em relação a esses dois pontos, como é que vocês enxergaram isso aí? Cara, o caso da Constanza, pra mim, ele é mais relevante até pra discussão em muitos sentidos, porque ele se encaixa com acontecimentos que eles são até mais recentes, assim. Lembrar que esse ataque arquitetado à jornalista, ele me parece mostrar uma rede de organização de ataques ali, porque ele não parte necessariamente do Bolsonaro ou da família Bolsonaro em primeiro plano. Ele vem de início de um influenciador, que ele já foi eleito ali como assessor praticamente de imprensa da família, que é o malandro lá do Terça Livre, né? Ele lança esse possível furo de que teria essa entrevista, essa declaração gravada da jornalista planejando noticiário para poder atacar ou derrubar o governo Bolsonaro, que se mostra depois uma declaração falsa, mostra que aquilo não existia, que aquele áudio é um áudio falso também, e já na resposta no próprio tweet do perfil do Jair Bolsonaro, que vamos combinar, a gente sabe, não é ele, que é o Carluxo que está por trás das redes sociais, então a gente não precisa ficar com essa ilusão de que esse homem semi-morto, que sempre foi o Jair Bolsonaro, ele está presente nas redes sociais. Isso não acontece. Mas nesse tweet a gente já tem um ataque duplo, porque não é só a Constanza que é atacada, mas o Chico Otávio, que é o pai dela também, que é um jornalista já de longa história, um jornalista investigativo que ele é de extrema relevância para uma pauta hoje que ela se torna aí, talvez o grande receio da família Bolsonaro, que é a ligação com as milícias. O Chico Otávio ele tem feito já nos últimos anos reportagens investigativas para desbaratar as relações entre as milícias e o serviço público. E, coincidentemente ou não, logo depois desse ataque, a gente tem a reportagem do Chico Otávio e da Vera Araújo que culmina aí na prisão, eles dão um furo da prisão do sargento Rony Lessa, do ex-sargento Rony Lessa, no condomínio do Jair Bolsonaro. Pode ser coincidência?
pode ser coincidência, as coisas podem acontecer, sabe? Você pode estar ali na sua casa e você tá super tranquilo e você não sabe que o seu vizinho é um miliciano. E você chama ele para tomar café, você continua sem saber. Aí daqui a pouco você emprega a esposa dele, emprega a mãe, você contrata alguém para estar como motorista. Seu filho namora a filha dele, entendeu? Ele te passa dinheiro, te empresta dinheiro e você leva ele para pescar. Daqui a pouco ele vira parente seu e você não sabe que você está se relacionando com um miliciano. Isso pode acontecer com qualquer um. São coincidências. Mas e você, Diego? Como é que você viu esses dois pontos, e principalmente a questão lá da fake news do UOL, que você até citou aí na abertura? Cara, só rapidamente sobre a questão do primeiro ponto das milícias, eu acho que tá começando a bater uma pontada de desespero no clã, né, na família, porque o círculo tá fechando, assim, tá ficando muito difícil, né, acreditar nas coincidências. Já tem até infográfico rodando por aí, com várias correlações muito mais bem feitos do que aquele PowerPoint do Dallagnol lá, ligando tudo que existia de ruim na face da Terra ao Lula, né, e são correlações, assim, muito claras, né, e obviamente sem fazer nenhuma acusação leviana, mas está ficando cada vez mais difícil dar esse crédito. E com relação à questão da fake news, eu vou te ser sincero agora que eu não lembro qual foi. Eu acho que era a nomeação de alguém, não era? Isso, foi a nomeação para SECOM, e aí falaram que ele ia passar a administrar as redes sociais do Bolsonaro. Isso, era um coronel que ele era RP da aeronáutica, aí ele ia ser responsável da comunicação do Planalto, verdade, era isso mesmo. Isso, aí falaram que ele ia administrar as redes sociais, né, e aí o Bolsonaro foi e falou que era fake news, aí tipo assim, ele tá questionando uma informação do Diário Oficial, como é que funciona isso? Sendo que, tipo, pra sair a coisa do Diário Oficial tem um trâmite considerável, assim, até pra publicar alguma coisa no mesmo dia, você tem que ter, né, obviamente tem que ter a máquina da Presidência da República na mão, você consegue. Mas para a decisão chegar no Diário Oficial e alguém do jornal ver no diário para até publicar, tipo, quem foi que nomeou esse cara que não o Bolsonaro? Né? Então, quer dizer, deve ter sido alguém, e o Bolsonaro realmente, eu até acredito que ele realmente não soubesse disso, dada a ignorância completa que ele tem sobre o próprio governo. Vamos combinar também uma coisa assim, teoria por teoria. Imaginemos ali o papai Mijair tá lá acertando as suas nomeações, então eu acho extremamente plausível que na cabeça do Mijair Bolsonaro seja possível que o coronel Didi Pereira de Campos ele fosse nomeado para comandar uma estrutura com a seguinte denominação. É a estrutura dentro da assessoria de imprensa chamada Comunicação Global. Isso parece muito plausível, assim. O que não seria plausível é que uma outra pessoa que não seja o presidente, mas que realmente comande o Twitter do presidente, que não sabe de nada disso, ele receba aquela informação e, eu não estou informado porque eu sou só um vereador do Rio, então eu não estou informado e a minha primeira reação é gritar fake news. Esse tipo de reação, sair apontando as coisas como fake news, me demonstra uma desarticulação, uma falta de comunicação muito grande ali entre o que acontece lá em Brasília e o que está acontecendo com quem realmente comanda a comunicação do governo. Assim. Tem mais um indício que não é o Bolsonaro que o pai, né, que faz no Twitter, é que ele escreve até relativamente bem no Twitter, e quando ele vai falar mesmo de própria cabeça, o negócio fica meio complicado. Cara, ele falando no dia lá que prenderam os apontados como assassinos da Marielle, nossa, se enrolou demais, né, cara? Todo errado falando. Não vou dizer constrangido, mas ele tava sem jeito ali pra falar, né? Enfim, é o nosso presidente, vai fazer o quê, né? Mas falando em nosso presidente, eu queria puxar a Lana pra conversa, que ela tá meio calada aí, tá meio tímida. Queria saber o que ela achou da autoproclamação do Zé de Abreu aí, o nosso presidente autoproclamado. Ai, gente, eu tô igual aquela menininha do vídeo da manifestação, quando pergunta pra ela o que ela tá achando. Aí ela fala, uma perda de tempo. É isso que eu tenho a dizer da autoproclamação do Zé de Abreu. Uma perda de tempo. Tipo, tanta coisa pra se fazer, cara. É isso que a gente tava reclamando antes, né? De uma esquerda completamente desarticulada.
O que, assim, ok, né? A gente acabou de passar por um processo complicado, a esquerda ainda está entendendo, estudando a situação para saber como é que vai agir. Aí, tipo, vem um ator e beleza, tá lá fazendo performance, né? Porque é isso que ator faz suas performances. Só que aí, tipo, aí que você começa a ter, sabe, parlamentar eleito, entrando nessa brincadeira, entre aspas, muitas aspas. Cara, assim, é uma palhaçada. Eu não sei nem... Eu tô com tanta raiva dessa história, tanta raiva. Agora eu me recuperei um pouco mais porque eu silenciei Zé de Abreu no Twitter e silenciei todo mundo que fala do Zé de Abreu, que defende Zé de Abreu. Então eu tô alguns dias já que eu tô longe dessa discussão, porque eu fiquei muito estressada. Eu e o Rodrigo, a gente brigou aqui em casa até esses dias, discutindo isso, porque tá foda, cara. Que ódio. No dia que ele lançou a piada, eu até achei engraçado. Eu falei, legal, ok, né? O cara fez uma piada ali e tal, não sei o que. Eu falei, vai morrer aí, né? Mas o negócio foi ganhando uma proporção, assim, absurda, né? Pro que é o fato em si, né? Tipo, a primeira vez que eu via, realmente foi isso. Tipo, né, engraçadinho, ok, até deu uma risada. Mas aí, tipo, continuou, sabe? Não morreu. Queria até que uma coisa que a gente mais discutiu aqui, não foi nem a própria piada, que aliás ficou muito sem graça quando ele, mais sem graça, né, mas ofensiva quando ele envolveu a Marielle também nessa brincadeira, mas era mais o modo como quem critica se envolveu. E aí que a Alana e eu, a gente tem dois posicionamentos diferentes, assim. Eu sei que é importante ir lá e questionar e mostrar por que isso é uma palhaçada inútil, só que me incomoda muito um comportamento da esquerda que ao criticar uma coisa inútil, apresenta 5 páginas de bibliografia, sabe? Isso aqui é tão inútil que eu vou gastar uma tese inteira para poder criticar isso. Mas que caralhas, se é inútil, por que a gente vai ficar lá discutindo e explicando aquilo com 1 milhão de referências, 1 milhão de teorias, a gente se aprofundar no assunto para as pessoas verem, olha, por que isso aqui é uma piada sem graça? Você lê essas minhas 19 threads aqui para você entender por que isso é uma piada sem graça. Quanto mais a gente incentiva, mesmo que a gente critique uma coisa na internet, a gente faz com que aquilo ali tenha relevância. Esse é o ponto que eu acho que a Alana discorda de mim também, né? É porque, assim, eu não sei direito como lidar com isso, porque eu não acho que só falar que é idiota e, sabe, eu não sei se isso resolve, se vai fazer a piada morrer. Na verdade, eu não sei o que fazer pra piada morrer, tipo, sei lá, matar as pessoas, não pode. E assim, é difícil, porque quando você vê as pessoas defendendo e falando que você tem que ler Brecht, que as pessoas não estão entendendo a piada porque elas não leram Brecht, sabe, eu fico muito... Eu não sei o que fazer, assim, eu fico realmente só muito puta. Não, eu só quero dizer que eu estou muito orgulhoso da minha atitude com relação a essa história do Zé de Abreu, que eu fiz o seguinte, eu entrei no Twitter dele, vi a autoproclamação e nunca mais entrei depois, porque não valia o meu tempo, saca? É o cara que ele não tem nem, sei lá, um histórico de posicionamento bom, assim, politicamente, nada, ele só viu uma oportunidade de fazer um rolê e fez. Cara, bizarro demais. Lembrando que ele assim... defendia Belo Monte, cara. Você já viu defendeu Belo Monte. Não tem como. Ele não se desculpou por isso até hoje. Ele não tem que falar nada até ele se desculpar por isso. Não, e só lembrando que esse ponto do Zé de Abreu é a parte do piadas aqui do bloco, tá, gente? Porque não dá pra levar a sério, né? Mas levando a sério, assim, uma parte do piadas que eu acho que levar a sério, que a Alana não comentou, é a resposta de representantes públicos a isso. Sei lá, na minha cabeça, quando a piada Zé de Abreu vem comentar com o Freixo, você gostaria de ser o meu ministro assessor? Cara, a minha expectativa é que o Freixo desse um corte e puxasse pra si, sabe? Tipo assim, eu vou driblar isso aqui e vou puxar pra mim. Sem tempo, irmão. Ou que tal se eu for o presidente e você quiser ser meu assessor de cultura? Pode ser? Aí seria top, hein? Puxa o seu lado e fala, e se eu for o presidente autoproclamado do Brasil? E eu quero ver agora a piada crescer em cima do Freixo, presidente do Brasil. Isso seria muito mais significativo. Mas assim, eu tava ouvindo, não sei se vocês ouviram, saiu acho que essa semana um anticast sobre a Venezuela com uma moça que mora na Venezuela. Ela é brasileira, ela é cientista política, não, ela é socióloga, é cientista social. E ela mora lá e ela tava comentando que o próprio Juan Guaidó, na Venezuela, ele é um cara, assim,
sem moral. Ele é desconhecido, ele é jovem, ela até comparou que ele era o Kim Kataguiri da Venezuela, assim. Então, eu adorei essa comparação, cara. De certa forma, o Zé de Abreu se autoproclamando e o Guaidó estiveram assim, né, aquela mesma relevância política, né, pelo menos dentro do país, na questão interna. Pois é, mas assim, dos males o menor que pelo menos o Juan Guaidó é deputado, né? O Zé de Abreu é nada, cara. E mesmo assim, uma galera foi receber o cara no aeroporto aqui no Galeão, pelo amor de Deus, né, cara? E eu fiquei com muito ódio, porque foi no Dia das Mulheres, cara. Eu tava tendo um monte de ato pelo Brasil inteiro no Dia das Mulheres, e ele... Ai, sério... Muita raiva. Então vamos deixar o Zé de Abreu de lado e agora vamos debater mais algumas polêmicas aqui. Que a mamata, será que acabou, gente? Porque a gente viu aí que a presidência elevou em 16% os gastos com cartão corporativo nesse meio tempo entre a última gravação e a gravação de hoje. O Planalto já até disse, né, que isso foi devido à posse, né, os trâmites lá da posse do Bolsonaro, que isso aí é completamente normal, que não tem nada de errado. E também nesse meio tempo a gente teve a questão lá que o Queiroz disse pro MP que realmente ele gerenciava os salários dos assessores lá do Flávio Bolsonaro. E teve a matéria do Intercept dizendo que a Natália Queiroz nunca pisou na Câmara dos Deputados e ela era lotada no gabinete do Bolsonaro, né? Como é que vocês acompanharam esses três tópicos aí nessas últimas 2 semanas? Eu só quero fazer uma pergunta antes de começar os comentários sérios. Quanto era o quilo da comida naquele buffet lá em Davos, cara? Porque pra ter estourado o cartão corporativo assim... Porra, em Davos deve ser bem caro, cara, o quilo ainda. O franco o câmbio não é muito bom mesmo. Né? Exatamente. Podem começar os comentários sérios aí agora. Comentário sério, eu tenho... Tem comentário sério aqui? Não, é proibido fazer comentário sério nesse programa. Se alguém fizer, eu tô me ausentando já. Mas eu fico realmente pensando em que se aumenta esse gasto, porque no fim das contas a gente tem algumas transformações aí na comunicação do governo, nos processos de posse, que eles tornam mais barato, assim. A gente não precisaria gastar tanto. Fico imaginando também que a gente não tem uma métrica ali de quantos almoços com jornalistas têm sido feitos, de quantos jantares para receber empresários têm sido feitos. Tenho acompanhado algumas viagens um tanto esdrúxulas de algumas composições ministeriais aí para resolver questões que elas não parecem ter nenhuma razão para resolver, sabe? Pensar eu acabei de mandar uma proposta de emenda à Constituição para o Congresso, vou mandar o meu articulador-chefe para a Antártida. Exatamente, pois é, cara. Isso aí foi bizarro, cara. Mandar para a Antártida para fazer propaganda para Oi, que é o mais estranho, porque a única razão aparente para essa viagem para a Antártida é inaugurar um novo sistema de comunicação que vai permitir que os nossos trabalhadores, pesquisadores e militares que estão na Antártida, eles tenham acesso à ligação, internet com um pouco mais de velocidade e televisão para assistir, com a logo da Oi lá estampada, o nome da Oi estampado em muitas reportagens, dizendo que a Oi é responsável por essa transformação no nosso sistema de comunicação. Agora a gente tem contato direto com a Antártida, agora a gente pode provar que aquilo na verdade é uma barreira de gelo, não é um outro continente, que a Terra termina ali, depois daquilo a gente tem um penhasco. Olha, eu não tinha pensado que essa era a proposta, então. Onde foi até a Antártida provar que a Terra é plana. Mas só um ponto aqui rapidinho, que eu só fiquei incomodado com essa questão dos gastos, que eu não vi um comparativo em nenhum lugar com os governos anteriores. Tipo assim, nos governos anteriores o gasto também aumentou no início. Isso me incomodou um pouco porque, tipo, a gente ficou sem uma comparação, né? A gente também não sabe se nos anteriores aumentou mais do que isso ou foi uma redução em relação ao anterior. Também fica um pouco complicado avaliar, né? Nas passagens dos governos do PT, a gente não teria tanto aumento de gasto nesse início de mandato, porque muito da estrutura ela permanecia a mesma, muitos dos contatos permaneciam mesmos, as viagens elas não precisavam ser tão intensas. Se for buscar, você vai perceber que durante o primeiro mandato do presidente Lula, beijo Lula,
a gente tinha um gasto maior com o cartão corporativo também, tinha até piada de que era olha o Lula indo, olha o Lula vindo, Lula fazia muita viagem, o Lula não tá aqui, então você tinha muitos jantares para negócios, muita reunião extra com empresário também, isso acontecia com uma mudança de estrutura. Nos mandatos seguintes do PT, muito da estrutura de comunicação, muitos dos contatos eles permaneciam o mesmo, então a gente não tinha muito dessa mudança, crescia um pouco aqui, diminuía um pouco ali, então de certa maneira é de se considerar normal que você tenha um aumento de gasto em cartão corporativo quando você vai mudar toda a estrutura de governo. Agora o que a gente questiona aqui é que um governo que se elege em cima de uma plataforma de diminuir gastos, diminuir o Estado mínimo, diminuir o Estado, diminuir toda a estrutura de governo. Nos primeiros meses de governo, a gente só vê o contrário. A estrutura do Estado cresce. A gente tem mais e mais e mais pessoas envolvidas. Era o que se esperasse que tudo bem, cresceu o uso do cartão corporativo, mas a gente tem outras quedas de gasto do governo, elas não acontecem. É por isso que uma notícia dessa, ela consegue aparecer em primeiro plano, né? Aquela velha história da expectativa e realidade, né? Quando é campanha é muito fácil falar, né? Na hora que tá dentro da máquina é que é difícil, né? E aí quando acontece corte... Não, você fala quando acontece algum corte, teve essa semana que ele fez um corte de cargos comissionados e gratificações, ele basicamente cortou gratificação de professor. Então, assim, né? É mesmo, eu vi essa notícia, vi a parte da live que ele anuncia isso, mas eu não vi o detalhe. Como é que foi isso? Na verdade, isso aí foi... nesse caso, acabaram fazendo um alarde um pouco maior do que realmente foi. Saiu essa decisão lá do Ministério do Paulo Guedes, e nem o MEC sabia, porque trabalho na universidade, né? E a gente tem uma rede da galera aí que parou para analisar essa medida, e eram cargos que eles ainda seriam distribuídos para as universidades, na verdade. Eles estavam providos no MEC, mas a maioria não estava ocupada, até porque a Constituição proíbe que cargo ocupado seja extinto. Ele poderia ser remanejado, renomeado e tal, mas ali não, foi realmente a extinção daqueles cargos. Mesmo sendo comissionado, é proibido? Sim, se existe... porque o governo federal funciona com um negócio chamado código de vaga, né? Mesmo que seja um cargo de provimento de confiança, você tem lá aquele código. Então o que foi extinto foi a possibilidade daquele cargo ser ocupado, por assim dizer. Acabou não tendo um impacto tão direto nas universidades. Mas assim, o que chegou a acontecer foi que extinguiram algumas universidades que estavam em implantação, reverteram o processo. Mas o próprio Ministério da Educação não sabia dessa medida também, segundo as fontes lá que o pessoal andou sondando. Entendi. Tem que ficar outra coisa que eu ia... Pode falar. Não, pode falar. Outra coisa que eu ia comentar é que essa conversa de Estado mínimo, que diminuir o número de ministério em si, não necessariamente garante um Estado menor, né? Não necessariamente garante menos gastos, porque o trabalho continua tendo que ser feito, você só realoca para outros lugares, mas ele continua sendo feito. Então você tem gente da mesma maneira. Então, por exemplo, a pauta do Ministério do Trabalho foi diluída entre vários outros ministérios, mas ela continua sendo ocupada, com um porém que é muito interessante de se notar, que o Bolsonaro falou que não ia negociar não ia negociar ministério com partido, etc e tal. Ele meio que conseguiu entregar essa promessa, mas o segundo e o terceiro escalão dos ministérios todos são loteados pelos partidos. Então, o que seria antes o Ministério do Trabalho agora está loteado em vários outros ministérios, mas está ocupado por gente de partido de toda forma. Isso é um ponto importante mesmo, porque, como você falou, né, ele cumpriu a promessa genérica que ele fez, né, mas a estrutura para baixo que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, né? Mas que a gente sabe que geralmente é loteado, que é onde a sacanagem geralmente ocorria, provavelmente vai continuar ocorrendo, é que isso acaba não sendo divulgado, né? Porque o que fica para a grande massa é justamente o primeiro escalão, que é o que está em voga, né? Agora para baixo, geralmente, só se surge alguma denúncia, algum Olavete aí sendo expurgado de algum ministério, ou algum dono de site que apoiava o Bolsonaro durante a eleição virando assessor em algum ministério, só assim pra virar notícia, porque fora isso, né, vai sendo negociado e a gente não fica nem sabendo, né, cara? Eu tive a impressão que você falou que tem sacanagem que não é divulgada. Como assim? Eu achei que essa era uma das prioridades desse governo. Até Golden Shower os caras divulgam, né? Mas essas
tretas de segundo plano, eu ainda defendo que esse pode ser uma das razões desse governo se desestruturar ainda mais e talvez vir ao chão. Porque o que a gente mais vê é pipocar pequenos escândalos, esse aumento dos gastos do cartão corporativo que a gente não sabe como se deu, é o Queiroz que gerencia salários e você não sabe que salários são esses, como que eles são gerenciados, se até onde se sabe o trabalhador recebe o salário dele e ele gerencia o próprio salário, né? A ideia seria essa é a base de uma relação trabalhista ali. A Natália Queiroz, que ela também recebe, mas aparentemente não é ela que gerencia o próprio trabalho, porque ela não está lá para executar o trabalho na Câmara. Então esses são escândalos de segundo plano, mas que à medida em que eles se avolumam, esse famoso laranjal, ele pode se tornar incontrolável. Então o que a gente parecia ser ali uma coisa pequena, um escândalo de laranjas durante a campanha eleitoral, são os laranjas contratados no Rio de Janeiro e pelos filhos do Bolsonaro. Aos poucos você vai percebendo que o que a gente entende por funcionário laranja pode assumir uma escala muito maior quando essa teia começa a ser revelada. Que isso sempre, todo mundo, eu acho, sabe que isso sempre aconteceu em municípios, em escala estadual, um pouco em menor escala. E agora, esses representantes de municípios e de estado, eles chegam ao poder maior do país e levam consigo essa prática de trabalhar e entregar o seu rico dinheirinho para o seu próprio patrão, para o contratante. Então, na medida em que isso cresce, isso pode realmente se tornar um escândalo significativo, porque um laranja numa prefeitura, ele pode movimentar 7 milhões. E 300 espécies diferentes de laranjas no sistema público pode movimentar centenas e centenas de milhões ou até bilhões. Isso se torna, aos poucos, um escândalo que ele talvez não possa ser segurado. Só lembrando que essa não é uma prática nova, a gente sabe que sempre existiu, inclusive tem gente condenada por isso, só que é aquela coisa que a gente fala do alinhamento com o discurso que ele vendeu para a maioria do povo, né? Dizendo que era totalmente inibido de qualquer tipo de prática dessa, e você vê que está cada vez mais chegando perto dele, né? Ainda não tem nenhuma que ligue diretamente, e eu acho que nem vai existir, porque acaba sendo blindado, né, de todas as formas, mas tá cada vez a coisa cercando mais ele, né? Isso que é complicado. Tipo, eu fico pensando assim, sei lá, aquele nosso tio que lê o Globo, assiste o Jornal Nacional e durante o dia trabalha e fica no WhatsApp de vez em quando, Facebook. Ele não ficou sabendo provavelmente do caso da Natália Queiroz, porque eu não vi sendo noticiado tipo numa Globo. Eu vi a matéria do Intercept, mas eu não vi isso ganhando muito destaque, né? Mas pra gente fechar essa parte aqui de polêmicas, piadas e tretas, eu queria puxar aqui 2 ministérios. O do nosso Serginho, como vocês bem apelidaram no último episódio, e o outro do nosso chanceler, que não tem apelido. Qual é o apelido do chanceler? Forte chanceler. Verdade, do forte chanceler, que foi o veto a Ilona Sazabó, eu não sei falar o sobrenome dela, da Ilona, que foi indicada pelo Moro, e aí o Bolsonaro vetou, e a questão do diplomata brasileiro, que foi demitido lá pelo forte chanceler, e a embaixadora que lá na ONU discutiu com o Jean Willis, foi até hoje, aqui no dia que a gente está gravando, o da Ilona, o Moro tinha nomeado ela para uma comissão, não é isso? Era uma comissão, né, interna lá do Ministério da Justiça, onde tem a ideia ter uma pluralidade de diversos tipos de pessoas para debater os temas que... Eu não lembro agora qual foi a comissão específica, deixa eu ver aqui. Não, também não me lembro a comissão específica, mas se eu não me engano era um cargo que ela nem iria receber por isso, né? Ela nem estaria exatamente dentro do governo. Era um cargo consultivo só. Porque é para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? Que era para ser membro suplente, onde realmente ninguém conhecia. Era para ser suplente? Para ser suplente. E que... Caramba, tá vendo como o cara arranja merda pra se coçar por nada, bicho? E vamos ser sinceros, ninguém conhecia esse conselho, né, cara? Assim, do senso comum, ninguém sabia o que era isso. E aí, depois foi explicado que a ideia desse conselho é ter realmente debate de diversas ideias para chegar nas melhores práticas em relação a essa parte aí de política criminal e penitenciária. Só que aí o Bolsonaro foi e vetou. E aí depois foram questionar o Bolsonaro o seguinte: mas você falou que dava carta branca pros ministros, principalmente pro Serginho. O que aconteceu? Ele falou: eu dei carta branca, mas com poder de veto. Que carta branca é essa
com o poder de veto que vocês enxergam aí, porque eu não entendi nada. Boquetinho rabiscado no verso, ele disse meu ministro de veto. Cara, o bacharel em direito não leu as entrelinhas do contrato, pelo visto, né? Tem uma coisa dessas duas notícias, assim, tanto o caso do embaixador demitido, quanto esse recuo aí, essa ridicularidade, essa queda no descrédito do Moro, que me chama a atenção, que é o poder do público sobre as decisões do Bolsonaro. Porque ele só volta atrás e ele pede que a Ilona Zabó não entre nas discussões porque houve uma reação muito negativa nas redes sociais. Só depois, um dia e meio depois dessas reações negativas, é que o nome foi vetado. E foi vetado por questões simples, assim. Ela discordava ligeiramente de que a flexibilização da posse de armas era uma solução. Sabe? Ela discordava de ideias dentro da campanha do Bolsonaro. Então esse é um governo que ele parece não aceitar que ninguém pense diferente. E bizarramente, uma das justificativas que o próprio Bolsonaro deu no almoço com os jornalistas foi de que ela não aceita ninguém que pense diferente dela. E a atitude sempre que o governo toma é de ceifar qualquer pessoa que pense diferente do que o governo está propondo. Exato. Basicamente isso não funciona em nenhum nível de governo. Você não consegue construir nada dentro do legislativo, por exemplo, se você não partir de uma discussão, se você não quiser convencer as pessoas, se você não tem articulação, se você não mantiver perto de você pessoas que elas tenham posturas ligeiramente diferentes, que é uma coisa que, de certa maneira, o Serginho, aí o nosso pitbull triste, o nosso pitbull disléxico, ele sabia. Então, quando ele traz essas pessoas para junto dele, ele sabe que aquilo ali vai auxiliar ele defender propostas que, mesmo sem considerar a visão dessas pessoas, olha, eu tenho aqui um time muito variado, que pensa de maneira muito diferente, e esse time que pensa de maneira muito diferente decidiu apoiar a flexibilização do porte de armas. Mentira, ele decidiu aquilo sozinho, mas eu tenho um time muito variado para poder me respaldar. Sabe, algo muito parecido com o primeiro-ministro lá do Canadá, que mostra os seus ministérios com todos os tipos de pessoas, é muito variado, mas no fim das contas ele continua tomando as mesmas decisões de neoliberais do mesmo jeito, assim, não muda nada no fim das contas. É o que acontece também ali com o diplomata brasileiro que é demitido, que é um diplomata de direita no fim das contas, que é o Paulo Roberto de Almeida. Ele ficou fora de cargo durante boa parte do governo do PT, ele é das antigas, da década de 70, então ele é uma pessoa concursada, ele não vai ser exonerado, mas ele ficava sem cargo durante todo esse período, ele consegue o cargo só durante o governo Temer, no Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais. Ele vai ser demitido do cargo, ele não é exonerado, ele continua a ser um embaixador concursado, né? Mas ele vai ser demitido do cargo porque ele publicou textos que mostravam diversas frentes de pensamento para a política internacional brasileira. Inclusive texto do próprio ministro, né? Ele publica texto do Fausto Chanceler, ele publica um texto do Fernando Henrique Cardoso, publica um texto do Rubens Siqueiro, que é embaixador aposentado e ex-ministro, e dois desses textos, do Fernando Henrique e do Rubens Siqueiro, criticam o posicionamento do Ernesto Araújo, mas está ali também o texto do Ernesto Araújo dizendo que, olha, a posição do Fernando Henrique e do Rubens Siqueiro, ela diz de uma estagnação, uma inação da política externa brasileira, que agora a gente está encerrando, a gente vai recuperar uma longa tradução de política externa efetiva, prática, fria, que é uma ilusão, assim. E eu achei muito, muito canalha mesmo o que você comentou ainda agora, que o Bolsonaro falou, né, naquela entrevista, que não queria a jornalista lá porque ela não aceitava discordância. Cara, toda essa galera que tá aí é o típico homem, né? Homem com ó, que o pessoal fala que não aceita ser contrariado, que já vai querer atacar, ele quer gritar, ele quer bater. E aí a galera age assim com divergência política. Tipo, cara, é uma pessoa que tá há quase 30 anos na vida pública. Então, que diabo de política é essa que ele faz que ele não pode falar um ar diferente dele? Sei lá, 90% da política é discordar e 10% é tentar convencer o outro. É porque esse, né, é um governo sem ideologia, né? É um governo que só quer pensar em fazer o Brasil ir para frente e progresso, e só existe um jeito de fazer isso:
Se você não concorda, é porque você é esquerdista e você segue uma ideologia comunista e você tá errado. Pois é, por exemplo, eu não concordo em quase nada com o Bolsonaro, fiz total campanha contra ele, mas não me considero uma pessoa de esquerda e tenho pontos que não me alinham com a esquerda, mas tipo assim, se eu falar que eu sou contra o Bolsonaro, ferrou, virei petista, comunista na hora. Às vezes eu comento de sacanagem em algum tweet do Bolsonaro, só pra provocar a galera, né? Do Carluxo eu não consigo mais porque ele me bloqueou, mas aí eu fico... eu comento inclusive, lá... parabéns. Parabéns. Aí eu comento lá, cara, e tipo assim, a galera já vem direto na lata. Seu petista e tal, o que vocês fizeram nos 16 anos? Aquele papo de sempre, né? Mas o ponto que eu queria só comentar aqui em relação a esses dois casos que é o seguinte: o quanto que esse governo de baixo clero consegue gerar ruído por coisas pequenas, cara. Cara, essa indicação da Ilona, gerar esse barulho todo, que é o que vocês comentaram, foi justamente por conta das redes sociais que faz esse barulho, e a campanha e todo o capital político do Bolsonaro é com base nas redes sociais, mas tipo, gera um barulho por nada, tipo, ela não ia mandar em nada, ela não ia ter poder de decisão de nada, não ia ser primeiro escalão, e aí gera toda uma confusão à toa. Mesma coisa o caso do diplomata lá, cara. Tipo, era só deixar ele encostado, igual era na época do PT. Arrumava um jeito de deixar ele lá no canto, já que não queria ele. Agora gera uma notícia, gera um burburinho. Parece que eles gostam disso, né? De ficar gerando confusão o tempo inteiro, porque no fim das contas eles estão sequestrando sempre a pauta e a gente está sempre falando das maluquices que esse governo fica produzindo, né? Como a gente está aqui hoje com um bloco só para polêmicas, piadas e tretas, né? No fim das contas. Mas que eu acho importante até para evidenciar as vergonhas que essa galera passa também, assim. No caso da embaixadora lá que mal educada, que saiu sem ouvir o Jean... só tenho a dizer pra ela, Jean Willis rainha, embaixadora anônima, nadinha, sabe? Ninguém sabe quem é você. E o resultado disso é que a gente tem vídeos circulando pro mundo inteiro e ali em autoridades da ONU mostrando como que o governo brasileiro se comporta com, no fim das contas, um exilado político. As pessoas ficam com muito medo de usar o termo exílio, mas na prática é isso. Quando você tem que sair do seu país porque você se sente ameaçado ali, na prática isso é um exílio, cara. E o João Willis não é o primeiro desse caso que tá exilado, não. Agora, o restante das autoridades que lidam com direitos humanos no mundo entende isso como exílio. Você não precisa ter levado um tiro no braço, você não precisa ter sido torturado primeiro para sair do país e aí você ser um exilado. Você começou a ser ameaçado, sua vida está em risco, você não pode trabalhar, você está sendo constantemente incomodado e você precisa sair do país por isso, você é um exilado. João Willis é um exilado. E quando uma embaixadora nossa se recusa a ouvir um exilado, isso internacionalmente repercute de uma maneira extremamente pesada. Mas, Rodrigo, essa galera tá cagando pro que a ONU acha ou deixa de achar. A ONU é globalista, a ONU é petista, comunista. Essa galera tá cagando pro que a ONU acha, mas por mais que a gente pense, por exemplo, no governo Trump cagando pro que a ONU acha, só lembrar aqui que a segunda vez... a primeira foi durante as eleições, a segunda foi agora recentemente, a semana passada, que os parlamentares americanos, um conjunto de parlamentares americanos, eles protocolaram um pedido para que o governo americano, na figura do Mike Pompeo, que é quem cuida dos assuntos externos, ele declare a posição dos Estados Unidos com relação às grandes ameaças às minorias acontecendo dentro do governo Bolsonaro. Então a gente tem já o posicionamento de parlamentares daquela que seria a nação com representação econômica mais poderosa do país, que eles já visualizam que a gente tem graves problemas no Brasil e que existe um risco muito forte. Então sem cortina de fumaça. Parlamentares americanos pedindo que o governo americano se posicione criticamente com relação ao que acontece no Brasil, o que, de certa maneira, é uma intervenção. Se Mike Pompeo chegar ao momento de aceitar essa requisição e ele se posicionar com relação aos riscos que o governo Bolsonaro representa para as minorias, isso inclui o exílio político do João Willis, que está citado no documento dos parlamentares, a gente tem uma situação internacional extremamente grave. Então a galera daqui pode não se ligar, não se importar com a ONU é comunista. O próprio Donald Trump pode estar se lixando com isso, mas na prática, quando você precisa fazer acordos internacionais, quando você precisa fazer acordos de comércio, quando você precisa fazer
acordos diplomáticos, conta muito se você respeita o que você assinou com a ONU ou o que você não assinou. Mas, Rodrigo, eu entendo tudo que você está pontuando e concordo com tudo que você está pontuando nessa questão da ONU. Só que é o seguinte, esses caras, eles realmente não estão ligando a ponto de, tipo assim, a ONU pode fazer o que quiser lá do lado dela, os democratas lá, o pessoal da Câmara pode falar com o Mike Pompeo e tal, eles não estão ligando, porque no fim das contas me dá a sensação que é o seguinte, vai ser o mesmo burburinho, vamos dizer assim, a mesma repercussão que foi na época lá em relação à ONU com o Lula, e, tipo, vai gerar um debate ali, outro aqui, mas no fim das contas não vai ser nada efetivo, nada prático pra essa galera que tá no comando, porque realmente eles fingem que não veem, não repercutem, também não rebatem, como se nada tivesse acontecendo, e vão levando, porque de coisas práticas eu acho que não vai acabar mudando em nada, apesar de eu concordar com o seu ponto, mas eu acho que, cara, no fim das contas vai continuar a mesma coisa do jeito que tá, e isso não vai acrescentar em nada, infelizmente. Eu sou um pessimista nesse ponto aí, principalmente depender do Mike Pompeo, né, cara? Eu acho que de pensar em coisas específicas, a ONU vai fazer uma declaração, isso vai mudar alguma coisa? Também não acredito, mas quando a gente pega um plano mais amplo, a gente pensa nisso de maneira macro, quando você começa a construir uma certa imagem de um país no estrangeiro, quando isso começa a repercutir diretamente ali nas representações diplomáticas desses países que estão presentes na ONU, isso pode se transformar numa série de dificuldades de conseguir acordos comerciais, dificuldades de conseguir acordos diplomáticos. Então, mesmo que as pessoas elas não vejam uma mudança do seu papel ali, ou uma mudança da postura do governo, o governo começa a não ter resultados. Quando o governo não tem resultados, ele vai ter que mudar a sua postura, que é o que basicamente acontece na articulação política em Brasília agora, que de um jeito ou de outro, o governo Bolsonaro teve que abrir mão de todo o seu discurso, abrir mão de todas as suas críticas a diversos partidos, para poder conseguir governar, poder conseguir se movimentar minimamente. Do contrário, o governo fica travado. Um comparativo extremamente esdrúxulo, mas o governo americano, no fim das contas, ele se travou aí durante semanas por falta de articulação. Você não tem articulação, a gente desconsidera os discursos ideológicos de diversos partidos, isso pode sim travar um governo, isso pode travar o orçamento, isso pode fazer com que o governo não ande. Vamos ver como é que vai ficar aí o desenrolar dessa história, principalmente agora com a viagem do Bolsonaro lá para os Estados Unidos. Vamos ver se vai ter algum impacto essa pressão lá do Congresso em relação ao governo Bolsonaro e toda essa confusão em relação à ONU. Mas vocês querem... Só um comentário antes de seguir sobre isso, que por mais que a base do bolsonarismo não ligue para essas coisas, a gente, né, que tenta enxergar um pouco a coisa da maneira mais séria, tem que pensar em um país para além, né? O país tem que sobreviver e continuar. E toda a negociação internacional se dá a partir da posição que você traz, que você tem para chegar na mesa. E o Brasil nunca teve hard power, né? Como se diz na diplomacia, nunca teve um grande poderio militar. Então o nosso forte sempre foi o soft power, que são estratégias mais culturais. O Brasil sempre foi um país muito querido, muito respeitado, né? Principalmente no governo do Lula. O Brasil saiu de um nada, assim, pobre país do terceiro mundo, para uma nação super respeitada lá fora. O Brasil chegar numa mesa de negociação ali no meado da década dos anos 2010 era uma coisa que tinha sua importância, né? Até o primeiro governo da Dilma, depois foi caindo. Então isso faz mal até economicamente para o país também, porque a gente vai chegar agora para negociar um acordo com outro país, com que base? Assim, a gente vai mandar, sei lá, o nosso maior cliente é a China, aí o Bolsonaro vive falando besteira sobre a China, a gente vai e manda um diplomata da base olavista aí, vai chegar falando mal da China pro cara que compra, que é o nosso maior comprador, né? Então aí a gente vai negociar com qualquer pessoa e ele vai negociar, não é mais com o Brasil que é forte, que é sólido, que pegou a crise de 2008, sobreviveu de certa forma e tal, e vai negociar com o país que o presidente Twitter Golden Shower, cara. Não, concordo com você, concordo. Inclusive, o Brasil ficou com essa coisa aí da China, muito pressionado pelos Estados Unidos também, e os Estados Unidos foi lá e fechou um acordo lá com a China, está prestes a ser anunciado, de comprar boa parte do que a China comprava aqui do Brasil de soja, né? Então,
já pode surgir algum impacto negativo em relação a isso, né? E de uma galera que apoiou em massa o Bolsonaro durante a eleição, né? Que foi a galera do agro, né? Mas vamos ver como é que vai ficar aí nas próximas semanas. Só complementar essa fala do Diego com uma coisa que ela bate muito no discurso do Fort Chanceler, que é essa ideia absurda que ele tem de retomar uma suposta tradição da diplomacia brasileira, que ela foi perdida, uma diplomacia que ela seja mais incisiva e faça escolhas muito pontuais. A tradição diplomática brasileira, como o Diego bem pontuou, ela é o contrário disso. E ela vem lá do patrono, o Barão de Rio Branco. Ele já preconizava que o Brasil ele não teria como se apoiar em poder militar, ele não teria como se apoiar em poder financeiro, que ele teria que se apoiar na sagacidade, se apoiar no carisma, se apoiar nos acordos menores e fazer um conjunto de acordos menores. A mesma coisa o Rui Barbosa também já trouxe isso. E a nossa diplomacia ela foi toda baseada nisso. E quando você começa a negar isso, você destrói tudo que a gente construiu aí em mais de 100 anos de diplomacia. Por isso que isso tende a não funcionar. Vamos ver como é que vai ficar isso aí ao longo do tempo, né? Mas polêmicas, piadas e tretas, podemos fechar ou vocês têm mais algum tópico aqui pra colocar nesse bloco? Tava pensando numa piada, mas eu não consegui achar nenhuma não, além de alguma coisa como sei lá, um brasileiro, um palestino e um egípcio, eles entram em em um cabaré. A Alana dormiu ou ela tá acordada ainda aí? Não, eu tô aqui. Tô quietinha, tô ouvindo. Tô aqui ainda. Então beleza, então vamos aqui para o nosso próximo bloco, que é Pega Fogo, Cabaré. Bom, nesse segundo bloco aqui do nosso episódio, temos aqui 3 assuntos importantíssimos dentro desse governo, que é Alexandre Frota virou comunista perante os bolsonaristas, Marco Feliciano criticou os apoiadores do Bolsonaro e falou que são um bando de amadores, e ali a dança das cadeiras no MEC, que os Olavetes rodaram dentro ali do MEC, não só Olavetes, alguns militares também. E como disse o pessoal lá do Foro de Teresina, Olavo de Carvalho blefou e depois deu truco, né, no governo, porque ele meio que antecipou, falando assim, já sabia que os caras iam rodar e falou, recomendo aí que todo mundo saia do governo e tal, não sei o quê. E aí acabou que gerou toda essa repercussão, essa pressão, e o Bolsonaro meio que fez um meio termo ali, né? Mandou metade da galera embora, que foram os Olavetes, e aí mandou mais 3 embora, que eram pessoas da ala militar. E o nosso querido Ricardo Vélez, que tá prestes a rodar, né? A gente tá gravando aqui dia 15 de março, pode ser que quando esse episódio saia ele já tenha sido exonerado, pelo que estão dizendo por aí. O Olavo pediu truco, o Bolsonaro pediu 6, aí o Olavo pediu 9, o Bolsonaro correu. Pô, essa foi a piada mais universitária que eu já ouvi, cara. Assim, eu trabalho na universidade, tá no sangue. Mas, cara, realmente o ministro tá por um fio. Eu acho até que ele conseguiu se segurar bastante. O que prova, né, como o Vitor falava, o negócio do Foro de Teresina, que o Olavo deu uma demonstrada no tipo de poder que ele tem, né? No tipo de influência que ele tem aí. Eu tô muito pensando aqui se o Olavo vai perder esse poder que ele tem, como é que ele vai continuar no governo, porque é mais do que a saída dos Olavetes. Os Olavetes entraram em crise, mas simultaneamente a gente vai ter um grupo agora de funcionários aí do MEC que supostamente vai para os Estados Unidos fazer um curso com o filósofo Olavo de Carvalho, que me soa muito como alguma maneira de tirar dinheiro público para fazer com que Olavo de Carvalho pague os seus impostos aos Estados Unidos. Não duvidaria de uma manobra nesse sentido não, cara, porque qualquer coisa ligada ao Olavo de Carvalho eu fico com os 2 pés atrás, cara, porque não dá pra confiar nesse cara de forma alguma. Isso é um pilantra nato. E aí eu sei qual é a aposta de vocês, mas ali dentro do MEC a gente tá com uma briga de 3 grupos hoje. A gente tem o grupo dos Olavetes,
que ele foi ceifado, mas ele tende a retornar caso o ministro permaneça. A gente tem o grupo dos militares, que eles têm uma postura mais moderada, ou de manutenção do que tem sido a agência do MEC nos últimos tempos, uma valorização do tipo de ensino militar, que seria a grande mudança aí, já propagandeada pelo governo Bolsonaro, e um terceiro grupo, que é o grupo de técnicos, são técnicos formados no ITA, que também tem uma relação com a ala militar, mas elas são figuras que elas já têm formação, que elas já têm um trabalho na área, e que normalmente ali estão só em cargos técnicos mesmo. Tem uma disputa desses três grupos, e aparentemente os três estão tentando manter um ministério, por isso que o ministério não funciona, né? Eu não sei qual é a aposta de vocês, quem vai ganhar? Militares, Olavetes ou ITA? Eu acho que vai ganhar o Mendonça Filho. Eu tô torcendo muito pra ser o Mendonça Filho, porque ia ser, cara, um escárnio o Mendonça Filho voltar. Só pra situar a galera, estão dizendo que o Mendonça Filho é uma das pessoas cogitadas para substituir o Vélez numa eventual exoneração dele. Vocês imaginam, cara, depois de todo o discurso, de tudo que foi plantado, o Mendonça Filho virar o ministro da Educação? Eu não acredito nessa. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que no momento, qualquer coisa ligada à ala militar está sempre em vantagem dentro desse governo. Toda vez que saiu um civil, entrou um militar, né? Vamos ver se agora vai ser diferente. Tinha até uma foto circulando já com a placa do carro do Vélez trocado. Sim, né? Que tinha a placa oficial do ministério, aí o motorista foi lá, tirou. Eu nem sabia como é que funcionava isso, mas aparentemente é uma placa que se encaixa por cima. Que deve rodar só em Brasília, alguma coisa assim. Aí o motorista tirou a placa, jogou no porta-malas e ficou só a placa normal do carro. Inclusive, achei, nem borraram a placa do carro do ministro. Está lá na matéria a placa do carro dele. Inclusive, achei meio... Podia ser uma borradinha dele. Eu achei meio estranho, porque não tem como você saber que realmente é o carro dele, né? Falou na matéria e tal, mas é verdade. É difícil confirmar isso, né? Mas e o Alexandre Frota comunista? O que vocês acharam? Sempre soube. Nunca tive dúvidas disso, sabe? Sempre soube. A gente sabe que ele é um agente filtrado, que ele tá ali para promover o bacanal. Essa sempre foi a intenção. Ele nunca escondeu isso de ninguém, sempre deixou tudo à mostra. Ator pornô. Ator pornô. Só pra situar quem não viu, o Alexandre Frota, no dia 14 de março, ele tuitou a seguinte pérola. Hoje, depois de 4 anos de dedicação, recebi a informação que sou persona não grata no governo Bolsonaro por eu defender a prisão do Queiroz, que confessou rachar os salários de funcionários, e por ter pedido afastamento do senador para ele apenas se defender. Aí ele botou em cópia aqui a Bia Kicis, né, que é uma deputada lá, apoiadora do Bolsonaro, e o próprio presidente Jair Bolsonaro. E aí depois ele, no mesmo tweet, ele posta uma foto onde ele está sozinho no plenário, e aí tem a seguinte inscrição. Todos os dias são de batalha, por isso preciso manter minha firmeza e visão, pois eu defendo o meu país. E pela primeira vez na vida eu acho que eu concordei com o Alexandre Frota nessa questão de defender a prisão do Queiroz e pedir o afastamento do Flávio Bolsonaro. Não sei vocês. É que uma coisa que não é muito difícil também, né? Assim, você olha a situação, você vai perguntar pra todo mundo lá, gente, assim, alguém aqui não é a favor da prisão? Alguém não é a favor da investigação? Todo mundo vai falar que sabe? É igual a camisa... Time, né? A camisa a campanha lá do Magno Malta na época, todos contra a pedofilia, mas, alguém é a favor? Sabe, é um tipo de campanha, um posicionamento meio óbvio, assim. Mas eu vejo isso como... relógio parado da hora certa 2 vezes ao dia, né? Todo mundo quer concordando com uma outra coisa. Todo mundo quer os seus 5 minutos de beleza agora. Então, em qualquer momento ali que alguém que não tem um cargo dentro do governo, que não recebeu o seu quinhão, vai chegar e vai criticar o governo. Vai chegar e vai tentar, eu também estou aqui, porque uma semana antes, ou 2 semanas antes, 3 semanas antes, ninguém nem estava lembrando mais que o Alexandre Frota ele tinha sido eleito, sabe? A fama dele ali como eleito parou no ator pornô. E depois ele não aparece mais. Agora, toda vez que alguém tiver oportunidade, vai lá fazer um grito, vai lançar alguma notícia bizarra, vai dar um posicionamento bizarro, mas isso reflete também que ninguém ali está com compromisso com o governo. Ninguém.
Isso para mim também é parte do que acontece aí na declaração do Marco Feliciano. Tá? Marco Feliciano vem criticar o despreparo dos apoiadores do Bolsonaro. Isso vem junto com a notícia de que a bancada da Bíblia, a bancada evangélica, ela deu sinais claros e declarações de que ela não vai apoiar o governo, não vai votar com o governo pela reforma da Previdência, porque ela se sente preterida. Os parlamentares da bancada da Bíblia falam: nós não estamos fazendo parte do governo, então beleza, você vai ver agora o que é profetizar. Note que foda-se o povo, né? É só porque a nossa mão tá assim. Sempre, né, cara? Sempre é cara, assim. Né? Nossa, é foda. Só sobre o Alexandre Frota, queria falar que primeiramente força ao ícone. E segundamente que seja lá quem for a cabeça por trás da palhaçada do governo do Bolsonaro, essa pessoa, eu não sei se está entendendo, se já entendeu que toda essa galera que pegou carona no bolsonarismo para ganhar cargo, para ser eleito para qualquer coisa, chegaram lá por puro oportunismo. Claro, então, com certeza. Eles não têm compromisso com o governo, não têm lealdade com o Bolsonaro, eles têm lealdade com o próprio umbigo. Então, toda vez que eles precisarem atacar o governo para sair por cima, eles vão fazê-lo. E isso falaram mais cedo que não sabe qual vai ser a saída do Olavo de Carvalho, vai ser exatamente essa. Ele ajudou a colocar o cara lá, mas a partir do momento que não é nem que o Bolsonaro discordar do que o Olavo pensa, a partir do momento que o Bolsonaro perder popularidade, o Olavo vai ser um dos primeiros a virar para o outro lado e tacar o pau e dizer que ele sempre foi comunista. Sempre foi infiltrado. Ele puta assim. Ele já tuitou essa semana falando que o Brasil nunca vai ter um presidente que seja conservador. O que ele quis dizer com isso? Que o Bolsonaro é o quê? De esquerda? Cara, esse pessoal defende que o Brasil tem 200 anos de comunismo, que a gente está tendo um governo comunista há 200 anos. Uma pessoa que defende esse tipo de coisa, não dá pra pedir coerência. Mas eu queria, nesse tópico, fazer uma pergunta pra Lana. Sobre essa posição da bancada evangélica, assim, porque no fim das contas o Bolsonaro ele se elegeu porque ele conseguiu cooptar os evangélicos do país, assim. Você teve um grande apoio das igrejas neopentecostais, com telão dentro de igreja, para o Bolsonaro ser eleito. Eu não sei também em que ponto que os evangélicos acompanham a participação dos seus parlamentares da bancada da Bíblia no Congresso, mas será que se a bancada da Bíblia abandona o governo Bolsonaro, como que isso reflete dentro da comunidade evangélica? Eu pergunto para a Lana porque ela tem já uma intimidade aí com esse universo crente neopentecostal, né? É mesmo, é? Conte-me mais sobre isso, Alana. Toda atividade, 3 grupos de família no WhatsApp. Maravilha, hein? Praticamente 99%, vou colocar ali, eleitores de Bolsonaro e boa parte evangélicos, inclusive meu pai. Mas um dos fatores... Meu pai também votou no Bolsonaro, tamo junto nessa luta, infelizmente. Pelo menos a minha mãe não votou, eu tenho pelo menos essa alegria. Mas, então, boa parte da base do eleitorado do Bolsonaro é evangélico, né? E realmente não tem como negar que a evangelização dentro das igrejas, né? Os pastores dizendo para votar, eu acompanhei isso bem de perto, assim, as coisas que minhas tias falavam e tal. Então foi fundamental pro Bolsonaro conseguir se eleger. E aí eu não sei até que ponto a bancada realmente se afastando, eles vão entrar numa campanha também contra o Bolsonaro ou não. Eu não sei como que exatamente isso vai refletir, até porque depois das eleições, né, magicamente, surpreendentemente, ninguém mais fala de política nos grupos, né? Aquele pessoal se o Bolsonaro fizer alguma coisa errada, eu vou ser o primeiro a falar. Então, verdade, sim. Todo aguardo. E até agora só silêncio. Então não sei exatamente como isso vai refletir. Eu acho que se a bancada evangélica parar de apoiar o Bolsonaro oficialmente, também tem que ver como é que é esse parar de apoiar, né? Porque no discurso eu acho que não se sustenta. Porque como é que eles vão fazer um discurso contra o Bolsonaro? Apoiado em quê? Vai falar que o Bolsonaro é marxista, esquerdista, abortista? Não dá.
Então tem que ver muito também qual vai ser o discurso, quem vai estar encabeçando, se é o Feliciano, se é só a ala que está ligada a ele. É uma coisa pra gente acompanhar. O Feliciano, né? É um dos cabeças, e as declarações, assim, os burburinhos ali de corredor também indicam que a bancada evangélica ela se declarou em articulação para não votar com o governo a questão da reforma da Previdência e só votar com o governo as pautas de costumes. Essas foram as expressões usadas. Então eles só votariam com o governo quando quiserem transformar o Brasil numa Gilead. Fora isso, eles não vão votar nada de pauta econômica, não vão votar nada de pauta fiscal, não vão colaborar com a reforma da Previdência. O que significa um pedido de, olha, cadê as nossas emendas? Cadê as nossas verbas de emenda? Vai chegar alguma coisa pra gente? Enquanto não bater aqui na minha mesa, enquanto eu não tiver aqui os cheques, enquanto eu não tiver um carguinho, a gente não vota com vocês. E é bom correr com isso. Como a gente já viu em alguns pontos, essa corrida para tentar agradar os parlamentares começou. Então é uma mudança que ela pode acontecer assim de um dia para o outro, né? No momento em que você começar a dizer estou tendo algum reconhecimento dentro do governo, muda a postura. Agora fica a pergunta, será que o governo Bolsonaro vai conseguir trazer preferência, dar preferência para todo mundo? Não cabe representação de todos esses partidos de direita, de todos esses conservadores que invadiram o governo agora, na ala principal, nem numa segunda ala, simplesmente não cabe. Então, de um jeito ou de outro, eles vão perder parte do apoio ali. É o famoso... Respondendo um pouco o que você vinha perguntando sobre os efeitos disso, quando você perguntou se a bancada, aliás, se os evangélicos acompanham a sua bancada, aí eu vou te dizer que não. A bancada evangélica, ela vive muito de eleição. Então, tipo, no momento da eleição, o pastor tá lá, vai e fala do irmão aqui, que foi ungido por Deus para ser eleito, deputado, prefeito, que seja lá que for. Mas depois o discurso político meio que some de dentro das igrejas. Assim, eu vejo, até mesmo na igreja católica acontece isso, né? A gente discute muito política na época da eleição, em alguns âmbitos em outros. Aí quando passou a eleição, é igual o grupo da família da Lana que ela comentou. Magicamente a política some de dentro da igreja, assim como ela surgiu ali em junho, julho de ano de eleição. Então, a menos que a bancada evangélica se proponha a fazer ataques públicos ao Bolsonaro, que eu não acho que vai fazer, como você mesmo falou, não tem nem muita base para isso ainda, o apoio popular que ele ganhou com a base evangélica não vai ser tirado por aí, né? Não pela retirada do apoio político dos parlamentares. Eu acho que a retirada de apoio vai vir com a aprovação de pautas pouco populares de qualquer forma mesmo. Onde as pessoas veem problema, eu vejo oportunidade. Então, se essa discussão política ela para na igreja, a gente já sabe disso, que não vai continuar esse acompanhamento. Aquilo que a gente aprendeu nesses 2 anos de campanha da direita no Brasil, 2 anos de campanha do Bolsonaro, a gente não deixar espaço vazio. A gente deixou um espaço vazio com as comunidades evangélicas. E se agora, nesse período pós-eleição, essa comunidade não costuma acompanhar os seus parlamentares, não costuma debater política, que estratégias a gente tem para fazer com que esse debate ali permaneça? Se a direita não vai tomar conta ali, porque não é de interesse dela tomar conta agora e continuar a campanha dentro das igrejas, se vai afastar esse debate... essa é uma oportunidade da esquerda retomar o seu papel de diálogo com a população desprivilegiada, a população explorada, e que representa grande parte aí dos evangélicos do país, né? Mas é isso, o Cabaré tá pegando fogo com os apoiadores aí, com essa patota parasita aí em volta do Bolsonaro, né, que surfou na onda. E vocês têm mais algum ponto pra falar em relação a isso nesse bloco? Eu tô imaginando se você vai fazer alguma vinheta aí no Todo Mundo Acha Chato, né? Tipo, poxa, qual a melhor parte que você gosta de vir pra escola? A hora da saída. Mas vamos lá, Rodrigo, você é o paraninfo desse bloco aqui, a parte que todo mundo acha chato, porque todos os itens desse bloco, todos os tópicos foram garimpados por você, e eu queria deixar você à vontade aí para começar a puxar. Nossa, eu me senti particularmente ofendido.
Você é o representante da parte chata, assim. Foi chamado de chato. Poxa, eu realmente achei que eu era uma pessoa divertida, que eu fazia piadas que ajudavam no entrosamento da equipe. E agora eu sou colocado como o líder da parte chata. Mas, convenhamos, coisa mais chata do que pensar na própria previdência, do que pensar em quando a gente vai ficar velhinho e a gente não vai poder mais trabalhar com a mesma intensidade que a gente trabalha nos nossos anos de exploração. Pensar na reforma da Previdência é desagradável. É tão desagradável que quando a pessoa diz que vai economizar 1,1 trilhão de reais com a reforma da Previdência, a gente fala, nossa, que bacana, né? Vai economizar tanto, e a gente sabe que todo esse dinheiro ele vai ser disponibilizado para a estruturação do nosso país. Mas alguém ali, um herói da pátria, uma pessoa que está ali nos nossos corações, né? o nosso eterno mosquito da dengue, José Serra, ele estava lá, né? Esse verdadeiro Serra soldado provedor. dourado da nação brasileira, ele estava lá para fazer aquela requisição básica. Poxa, que bacana que vocês conseguiram fazer essa economia de 1,1 trilhão. Me mostra as contas. E o José Serra pediu, o senador José Serra pediu as contas para o Paulinho Guedes. Então, se você conseguiu fazer esse milagre que aparentemente ninguém até hoje conseguiu fazer, propor uma reforma da Previdência que economize tanto, me diga, como que você fez? Quero ver a matemática por trás disso. Parece ser uma coisa que não vai dar em nada, mas... Não vai. Parece uma coisa que não vai dar em nada. Mas, como o senador José Serra fez essa requisição, o ministro Paulinho Guedes, ele tem, se eu não me engano, até 30 dias para entregar essas contas para revisão. Se ele não entregar essas contas para revisão, ele pode perder o seu cargo. Então isso é uma coisa que ela parece besteira, mas ela pode complicar muito a vida da reforma da Previdência. É isso que ele deu um prazo. Então, alguns protocolos dentro da política real, eles têm que ser cumpridos. E às vezes aí, esse superministério, esses agentes que o Bolsonaro colocou em cada um dos cargos principais, eles não estão tão acostumados com isso, eles nunca tiveram nessa posição. Então eles talvez não saibam que eles precisam responder aos outros representantes do Estado. Então esse é um caso. Não sei se essa conta vai bater, não sei exatamente como isso vai funcionar, mas eu compartilho aí da curiosidade do senador José Serra e eu me pergunto, será que Paulinho Guedes tem essas contas na ponta do lápis? Ou se ele vai sair com aquela resposta, peraí que eu tenho aqui de cabeça? Não, seria de um amadorismo inacreditável o cara perder o prazo de 30 dias e por isso ter que ser forçado a sair do ministério. É um negócio inacreditável, né, cara? E é exatamente por isso que eu não duvido nem por 10 minutos que isso possa acontecer, porque o governo inteiro é de um amadorismo. Não, o Paulo Guedes não sabia nem que a Câmara dos Deputados que aprovava o orçamento, né? Ele, perguntaram pra ele do orçamento, ele, que orçamento? Isso foi no ano passado ainda. Então, assim, aí, ele não tem a esse ano ele tentou fazer um projeto pra desvincular, né? Ele não tem a menor noção do que ele tá fazendo ali, assim. É muito doido. Parece que a confiança do mercado em relação ao Bolsonaro não tá tão grande, né? Principalmente depois daquela questão do Paulo Guedes, né? Que ele mandou uma PEC, né, lá pro Congresso, depois ele mandou um outro projeto, depois ele mandou um outro projeto, né? Foi dando uma enxurrada de projetos para dentro do Congresso para serem votados, né? Um foi dessa desvinculação que o Diego falou, e o outro eu confesso que eu não me lembro, mas tipo assim, esse tipo de movimentação vai atrapalhando o governo e vai deixando tudo na mão do Congresso. Acaba que o Rodrigo Maia, ele tá meio que com a faca e o queijo. Ele já tinha a faca e o queijo na mão. Com essa bagunça que o governo vai fazendo, ele cada vez mais vai sendo o grande cara de poder dentro do Congresso. E o último cara que a gente viu com tanto poder assim, a gente sabe no que aconteceu no final, né? O príncipe suíço. Por falar em suíço, o Rodrigo Maia já tá com tanto queijo na mão que ele tá com a panelinha de fondue já fervendo aqui, já tá colocando o queijinho dele, porque, cara, ele vai sapatear lá em cima do governo. O que ele quiser que passe vai passar, o que ele não quiser que passe não vai passar. Pode escrever isso aí, cara. E o grande problema para o mercado, para essa entidade abstrata do mercado, é exatamente essa falta de celeridade, porque de início se imaginava que a parte mais difícil da reforma da Previdência seria a votação, seria ela passar pelas votações.
Você precisaria de muito traquejo para fazer isso. Mas até o momento, o mercado tem visualizado diversos outros problemas. E isso inclui o pedido de contas. Na hora que você tem um pedido para compreender aquelas contas, isso se torna um problema. Quando o governo não consegue responder isso com muita agilidade, o mercado ele já fica receoso. Então, se a gente teve até esse início de mês agora, as bolsas lá em cima, o dólar valorizado, e a cada movimentação ali, a cada andamento da proposta da reforma, a gente tem uma pequena oscilação. Quando isso demora, quando você começa a apresentar os primeiros problemas práticos, problemas burocráticos mesmo, a tendência é que o mercado desafie o governo brasileiro. É realmente uma postura de briga. Você começa a brigar com o mercado e isso tem acontecido. Então não se tem visto com muitos bons olhos a maneira como esses debates sobre a reforma têm sido levados. E, inclusive, as possibilidades de revisão da reforma. Um exemplo, você retirar da reforma de imediato os militares, retirar toda a parte militar da reforma, ela poderia facilitar a aprovação da reforma. Mas como isso gera um debate público, isso gera uma série de possíveis entraves para o governo, isso também reflete negativamente no mercado. Então, quanto menos se discutisse propriamente a reforma da Previdência em espaço público, talvez mais fácil fosse ela ser aprovada. Como isso se tornou uma discussão pública muito mais detalhada, a população está interessada nisso, os empresários estão interessados nisso, todo mundo coloca foco nessa reforma e a própria proposta da reforma começa a ser destrinchada, isso cria um problema para investimento. Ninguém está seguro de investir no Brasil agora, enquanto a gente não sabe das capacidades reais desse governo, mesmo as capacidades de fazer uma conta matemática. Eu queria resgatar uma coisa que eu acho que a gente ia falar lá em cima, acabou não falando, mas aí acho que entra agora na parte chata, porque realmente é chato. É a questão da fundação da Lava Jato lá em Curitiba. Putz, será que o Dallagnol tá muito triste, cara? Só pra dar uma situada, não sei se todo mundo acompanhou, foi assim, a Petrobras fez um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para pagar, salvo engano, 2,5 bilhões de reais em multa para os Estados Unidos. Só que aí houve um acordo do governo brasileiro, meio que por intermédio do Ministério Público lá da Lava Jato, para que metade desse dinheiro fosse destinado para ressarcir acionistas e investidores da Petrobras e a outra metade ficasse em um fundo que seria administrado por uma organização da sociedade civil a ser criada, né, que seria composta aí, que segundo o acordo que o Dallagnol assinou lá com o governo dos Estados Unidos, dizendo que essa fundação teria que ficar situada em Curitiba e teria que ter obrigatoriamente membros do Ministério Público Federal no Paraná. E aí estava assinado isso e assim, eles fizeram uma lambança tão grande, falaram que no acordo que eles assinaram, ou o dinheiro ia para essa organização nesses termos, ou então ele ia embora para os Estados Unidos. Não deu nem muita opção de escolha. Aí quando foi essa semana, com inclusive xingamentos carinhosos e achincares de quase todos os ministros, principalmente do Gilmar Mendes, o Supremo derrubou esse acordo. Foi lindo, cara. É duro concordar com o Gilmar Mendes, mas foi tão bonito que eu tive que bater palma. Apreciar não é concordar. Apreciar não é concordar, muito obrigado. Então, e aí o Supremo cancelou esse acordo e falou: ô moleque, né, vai aprender, sei lá, volta à faculdade de Direito, que quem dá destino ao dinheiro é o Poder Executivo. E aí rolou essa treta aí, mais um golpe, né, na infalibilidade da Lava Jato. Cara, assim, eu não sei porque hoje a Raquel Dodge, quando ela saiu lá do julgamento, ela falou que o Ministério Público não vai recuar e que eles vão alterar a estratégia que eles vão utilizar. E aí eu tava vendo hoje que parece que eles vão passar a focar as investigações em formação de quadrilha e casos de corrupção, sem focar tanto na parte do Caixa 2, entendeu? Vão tentar outros caminhos. Não entendi muito bem como seria isso, mas ao que tudo indica, o Ministério Público vai tentar manter no mesmo nível aí, cara. Porque a história não era primeiro a gente prende o Lula, depois a gente prende o resto. Era um negócio assim, né? E o Aécio, né? O Aécio.
Bom, mas pessoal, é o seguinte, a gente tinha outros tópicos aqui pra gente discutir, eu vou deixar tudo na descrição do post, igual tá aqui na nossa pauta, tudo separado por blocos, mas a gente já tá com mais de 1h40 aqui de gravação, então acho que a gente já falou bastante, já conseguiu passar bastante conteúdo aqui pros ouvintes. Eu sugeriria a gente fechar por aqui, mas se vocês quiserem levantar mais algum tópico aqui de forma rápida, só pra dar uma pincelada, podem ficar à vontade. Se ninguém tiver uma fala final, eu tenho um serviço de utilidade pública, assim. Vai na fé. Pra prestar. No episódio passado, a gente comentou sobre alguns ministros e, por uma desatenção nossa, até porque é muita coisa para comentar também, a gente deixou de fora uma figura fundamental nesse cenário de exploração neoliberal focada no agronegócio, que é o ministro Ricardo Salles. E o Ricardinho voltou à tona, né, apareceu nas nossas timelines ultimamente, então eu gostaria aqui de deixar uma qualificação do ministro Ricardo Salles. O ministro Ricardo Salles, ele é uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia, um sujeito com sarna mental e espiritual, um mentecapto com tesão por desgraça, uma alma pífia e degenerada, corrompido por uma sanha destrutiva, um desejo aberrante por transformar tudo em chorume, um ser desprezível, um advogadozinho mafioso de terceira linha, frustrado, descerebrado, vingativo, cínico, monarquicamente maquiavélico, um biltre de gosto artificial e vida vazia, um inseto feio e triste. É muito penoso para nós termos que conviver com o Ricardinho aqui, nesse mesmo planeta que não é plano. Beijos de luz. Caraca, de onde você tirou isso, cara? Inspirado. Esse é o primoroso discurso do... Quem foi que falou? Meu Deus, é o ministro supremo. Eu só lembro que o alvo era o Gilmar Mendes. O alvo era o Gilmar Mendes. Caramba! Não, pera aí, isso é aquele que o... no início eu achei que era, mas depois você foi seguindo e foi isso tudo que ele disse na época? Luiz Roberto Barroso para Gilmar Barroso, né? Não, ele não disse isso tudo, porque eu tinha que liberar isso aqui da minha alma, porque a gente nunca tem oportunidade de falar do ministro Ricardo Salles, e ele é realmente uma das figuras mais perniciosas que a gente tem no governo, junto com a Tereza Cristina também, que é a ministra da Agricultura. Nos últimos tempos eles têm se organizado para atacar territórios e comunidades indígenas de uma maneira muito... aí já vão me faltar as palavras, porque todas as ofensas que eu poderia tentar fazer, eu tento fazê-las de uma vez só. Eu acho que já tá bom, né? Já tá bom. Já assim, ofendeu bastante. Fiquem com esse comentário. Mas só para deixar claro também pro Ricardo Salles, caso ele esteja ouvindo a gente, que essa opinião é de total propriedade do autor que foi falada. Então, se você quiser processar alguém, processe o Rodrigo Hipólito. O Midcast não tem nada a ver com isso, aqui é só um espaço aberto para cada um expor a sua opinião. Você precisa dar ideia? Claro. De repente a pessoa não pensou nem em processar. A pessoa tá ali, nossa, olha que ofensa bonita. Aí você vai lá e dá ideia pra pessoa processar. Tem que livrar meu lado aqui, né, cara? Mas é isso, gente. Por mim, a gente pode fechar por aqui. E sei lá quando é que a gente volta. Provavelmente daqui a 15 dias, porque se ficar um mês é muito tempo pra esse governo, né, cara? O ideal seria toda semana, mas toda semana, por enquanto, é inviável. Mas acho que a gente conseguiu cobrir bastante e falar bastante. E quem quiser se aprofundar mais em cada um dos tópicos, é só clicar nos links que vão estar aqui na descrição desse episódio. Vamos fechando por aqui, então? Fechou. Só deixar aí beleza. O do ET Bilu, só que... Busquem conhecimento. Mas, Alana, obrigado aí pela sua presença, estreia aqui no Midcast Política. Espero que você volte nos próximos episódios. Você estava meio tímida hoje, mas é até um contraponto aí pro Rodrigo, né? Rodrigo, você falou bastante hoje. É uma mania, desculpa, gente. A gente tem esse equilíbrio aí, eu falo pouco, ele fala muito, e aí junto dá certo. Mas eu que agradeço.
foi bem legal, apesar de estar calado, eu gostei muito de participar. Beleza, então. Vamos fechando por aqui. Rodrigo, Diego, mais uma vez obrigado aí pela presença de vocês. Vamos continuar aqui na luta. A gente vai tentando acompanhar as barbaridades e as maluquices desse governo aí pelas próximas 2 semanas. Beleza, eu que agradeço também, fico muito feliz. E aquilo, gente. Pega fogo, cabaré! Obrigado também aí, galera. Muito boa a conversa. A gente tenta rir pra não arrancar os dentes, né, em desespero, mas vamos lá. Vamos lá que a gente consegue. É isso aí, gente. Vamos fechar por aqui, dar tchau para os nossos 10 ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, falou. Tchau, galera.